AIDS. Concedei a saúde, meu Deus. Ela prometeu uma chuva de rosas. Agora eu sei. Agora eu sei que tu és a vida, a vida, a vida. Nunca mais eu irei te deixar. E a pessoa que vai receber essa rosa, receba toda a bênção, toda a bênção. Chuvas de rosas, de bênçãos, juntos. Agora eu sei que tu és bem forte, a vida, a vida, a vida. Nunca mais eu irei te deixar. Oremos. Ó Deus, que a comunhão nesta Eucaristia renove a nossa vida, para que, participando da paixão de Cristo neste mistério, anunciando a sua morte, sejamos herdeiros de sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora é o momento, por favor, sei que muitos ainda estão comungando, temos muitas pessoas hoje aqui, mas é o momento de receber a bênção das rosas. Obrigado, Senhor, pelas graças que serão derramadas. As pessoas que vão receber essa rosa, lembrando que uma é sua, né? Não esqueça disso. A sugestão que eu coloco dessa rosa, coloque na sua casa. Deixe mesmo na sua casa essa sua rosa, e que a graça que você tanto necessita aconteça. E nós temos aqui as relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus. Que ela, Santa Teresinha, interceda por vocês, junto a Deus, e esta bênção recaia, cada um, sobre essas rosas, sobre a família de vocês. E aqueles que receberem essa rosa de modo especial. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. Amém. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. Amém. O Senhor vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. 6 horas da manhã, 7 horas quase agora, e toda essa multidão aqui, que beleza, vocês estão de parabéns. E vamos fazer uma coisa agora? Viva Santa Teresinha! Viva! E agora, antes de terminar, lembrando essa rosa, você vai entregar no dia de hoje. Padre, se não puder hoje, eu não vou conseguir no dia de hoje, por causa das missas, amanhã, durante a semana, entregue, diga para a pessoa, fale para ela, que você receba a graça que tanto necessita. Entendeu? Que você receba. Eu orei por você, eu acompanhei essa missa. Desemprego, doença. Eu estava conversando com o Dom Fernando. É uma bênção esse momento, né? Não é verdade? Graças a Deus, 6 horas da manhã, quase 7 horas. E é uma semana que nós vamos passar agora especial. Eu vou fazer uma pergunta, quem não quiser levantar a mão, não necessita, abaixe um pouquinho agora. Uma curiosidade, e quem aqui já passou fome? Eu não posso dizer que nunca passei fome, eu passei foi no exército, que foi obrigado, foi um treinamento, eu não cheguei, mas quem passou fome sabe o que é isso. Aproveitando a bênção de São Francisco, nós gostaríamos que na semana que vem, então tragam, ou em casa, o pãozinho. Tem aqui o pãozinho de Santo Antônio, um pão. Só que vou explicar depois o que fazer. Que a pessoa que receber desse pão e distribuir, não é sortilégio não, é uma bênção que durante séculos e séculos. Então a pessoa que receber o pão, na semana que vem, eu ia fazer isso, mas eu esperei o momento de São Francisco agora, dia 4. Então, que nunca falte o pão na sua casa. Só que é um detalhe, você vai ter o pão,
Nós vamos abençoar o pão e você vai dividir um pedacinho para cada um da sua família. E mais, não só na sua casa, com os vizinhos, porque não só para si, evangelho de hoje, distribuir que nunca falte o pão na nossa casa, não é verdade? E vamos terminar, começamos com os anjos e terminamos com ele. Envia, Senhor, teu espírito de paz e de amor. Envia também teu espírito. Com as rosas agora, hein, cantando. O meu coração. E você que está pela Rede Globo, entendeu que esse é o nosso momento abençoado, de fé. Que nunca falte pão. E não só pão, né? Que nunca falte alimento na nossa casa. E que a graça que você pediu, Senhor, manda os anjos. Quem quer essa rosa? Pode vir. E abençoa todos que esperam. Manda os anjos. Sem empurrar. Tá cheio de espinho, cuidado aqui. Quando a porta olha o céu, então de todas as manhãs, divida aí. Levantai-vos, ó meu Deus, e estende as tuas mãos. Tu és o meu refúgio nas minhas correções, Senhor. Manda os anjos! Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam vós. Manda os anjos! Ah, é aqui também, né? Manda teus anjos. Opa, me ajuda. Nos ensinar a te louvar e glorificar. Será que chega lá no quase perto da câmera? Vamos ver. E o padre tá fraco, viu? E abençoa. Meu coração tem sede do meu Criador. Envia, Senhor. Não pode brigar, senão pode dar. Pra nos resgatar, pra nos fazer. Santa Terezinha. Para nos guiar. Nossa, você tava precisando mesmo. Louvado seja Deus. Manda teus anjos. Essa foi longe. Sobre nós. E quem tá lá no fundo, não chega. E abençoa todos que esperam vós. Ela faz aniversário, né? Manda teus anjos nos ensinar a se louvar e glorificar. Quando a pobre olha o céu e canta teu louvor. De todas as manhãs. De todas. Santa Missa. Oferecimento Dry Geriatrics. Economia e conforto são essenciais. Conheça os produtos Mardan. Quando Lucas embarcou nessa fascinante viagem pelo Marrocos, não poderia imaginar que iria conhecer a mulher da sua vida, a doce Jade. Eu não paro de pensar em você. Eu também. Toda hora você vem na minha cabeça. Juntos, eles vão descobrir que para o amor não existem fronteiras. A sorte arranja um jeito de trazer ele para perto de mim. Mas viver esse romance vai ser um grande desafio. É logo sabendo que o tio Ali nunca vai deixar ninguém da família dele se ligar a um rapaz que não é da religião. Tenho medo que o tio Ali descubra. Nesta segunda, estreia de Glória Pérez, a nova novela das 8, O Clone. Bom dia! De onde viemos? Quem somos? Quem são os nossos companheiros de viagem? Essas são perguntas que os homens sempre se fizeram e que nunca conseguiram responder completamente.
E por isso mesmo a humanidade continua a procurar as respostas. O Globo Comunidade de hoje conversa com um homem que dedica a vida à ciência, tentando entender os mistérios que nos cercam, a dar essas respostas. O biólogo, paleontólogo, doutor em ciências naturais, graduado em História e Filosofia, o professor Castor Cartelli. Bom dia, professor. Bom dia, Guilherme. Antes de mais nada, eu queria falar um pouquinho da sua história. O senhor é espanhol, não é isso? Está no Brasil já há muitos anos. Eu acho que já sou brasileiro. Sim, naturalizado brasileiro. Nasci na Espanha e há 45 anos que estou aqui. Hoje o senhor é professor na UFMG. Na UFMG e em greve. Há quantos dias já, professor? Já tem mais de 30. Mais de mês. E com saudades dos alunos, diante da insensibilidade dos nossos patrões, que parece que não está nem aí para a greve. Bom, o senhor também foi, durante muitos e muitos anos, foi assim que eu lhe conheci, professor da PUC. E lidera na PUC, liderou durante muitos anos, um movimento pela construção de um museu de ciências naturais lá na PUC, aqui em Belo Horizonte, e que, enfim, o museu está surgindo, está ganhando corpo, ganhando força. Como é que está o museu, professor? Bom, você sabe que aquilo de que a gente gosta nunca abandona, mesmo trabalhando em outro lugar. Então eu continuo presente na PUC, sou responsável pela coleção de paleontologia e vendo um sonho transformar-se em realidade através de uma equipe maravilhosa, quase todos eles foram meus alunos, e que estão formando um museu para atingir especialmente as crianças do nosso estado, e um museu de uma qualidade excepcional que estão conseguindo fazer. O projeto é ambicioso, o senhor quer fazer daquele museu, o senhor e a equipe que trabalha lá, com certeza, querem fazer do museu um dos melhores do país e um museu de nível internacional. Mas é lógico, quer dizer, a gente tem que apontar sempre lá no alto. Este país, o Brasil, é o país com maior biodiversidade no planeta. Logo, é uma questão de cidadania em que a pessoa tem a oportunidade de conhecer aquilo que faz parte do seu país. É um prédio grande, né? São quantos mil metros quadrados lá? São, para exposição, em volta de 6 mil. 6 mil metros. E já tem quantos por cento prontos? Os 60%. Tem que chegar ao seu 100%. E graças à colaboração de empresas como a Vale do Rio Doce, que acreditou no projeto da PUC, e a ajuda de outras empresas, como a Fiat, como a CENIG, dentre outras. Foram as três que mais colaboraram até agora. E o acervo tem peças importantes. Está lá, por exemplo, aquela preguiça gigante que o senhor encontrou, foi na década de 80? Na década de 80, isso na Bahia, mesmo. Se não me engano, não é isso? Sim. E as pessoas que mais colaboraram naquela época, hoje estão trabalhando no museu, como é o professor Mauro, como é o professor Bruno, como é a professora Virgínia. Então, são alunos que foram meus, que hoje têm essa presença, quer dizer, isso... São pesquisadores, são professores e estão à frente do museu. Talvez essa seja, para a minha pessoa, o que mais me alegra, o que mais me motiva, não é? Ver que a gente é simplesmente uma rodinha na engrenagem de um conjunto e que esse conjunto hoje pode rodar, porque um dia houve uma rodinha insignificante que talvez tenha sido eu. Fim do ano, começo do ano que vem, o museu está aberto, né? Agora, em setembro, ele já teve por alguns dias aberto a visitação, mas foi uma coisa provisória. A inauguração mesmo está prevista para daqui, digamos, 6 meses, por aí. É provável que seja em volta de dezembro, depende aí de uma série de coisas, não é? Especialmente das possíveis ajudas que são necessárias, porque há custos envolvidos aí, não é? 65 mil peças do museu, não é isso? Uma variedade imensa de... Na paleontologia, não é? Só na paleontologia. Sim, porque há esqueletos, há peles de pássaros, de répteis, de anfíbios, e cada grupo destes animais tem um responsável e um pesquisador. Então, na minha área da paleontologia, em volta de 65 mil peças. Eu citei aquela preguiça gigante, que é uma vitória do senhor, foi uma vitória muito... que conseguiu muito espaço na mídia na época, foi em 1984. 1984. Por aí. Então, qual é a importância daquele achado? O que ele é exatamente, aquela preguiça gigante, e a importância daquilo? Bom, eu diria que o principal da coleção da PUC é que nos dá uma perspectiva geral de como era a fauna de mamíferos do Brasil há 10, 11 mil anos atrás, coincidindo com os brasileiros mais antigos, que são desse período, não é?
Daí a importância histórica de Lund e a importância histórica de Minas Gerais, que foi onde começou, vamos dizer assim, a conhecer-se esse tipo de animais. Então, junto com a preguiça gigante, temos outras preguiças pequenas. Ao todo, 11 tipos diferentes de preguiças já apareceram por meio dos fósseis. Então, nós conseguimos ter a resposta de como era o mamífero que vivia no Brasil naquele período. Há muita coisa que ainda hoje se preserva, mas os grandes animais, cavalos, lhamas, toxodontes, tatus gigantes, preguiças terrícolas, tigres dentes de sabres, todo esse mundo, não é, que estava oculto nas entranhas da terra, lá dentro das grutas. São bichos grandes assim, professor? Alguns sim. A preguiça gigante, ela pesava o que pesa hoje um elefante, e de comprimento... 3, 4 toneladas? Alguma coisa em volta de 4 toneladas. E desde a ponta do focinho à ponta da cauda, 6 metros de comprido. Haja preguiça gigante mesmo. Esse tigre, quantos anos tigre dente de sabre que não existe sobre a Terra mais? Em volta de 10 mil anos. Tudo isso se extinguiu provavelmente por causas climáticas. Então os primeiros homens que chegaram à América conviveram com esse tigre? Tigre? Sim. Temos no museu uma peça fantástica. É esta parte do braço de uma preguiça já extinta, em que tem nítidos, mas assim, não há dúvida nenhuma em que há marcas de atividade humana, quer dizer, cortes da carne que embrulhava o osso. E esse osso se mineralizou, logo ele foi feito quando estava fresco. Então, o homem certamente conviveu com este tipo de animais que os modernos já não mais enxergamos. Caçou e comeu, inclusive. Está aí a prova na preguiça. Provavelmente. Bom, o senhor escreveu um livro que se chama Os Meninos da Planície e que conta a história dos homens daquela época. Eu vou lhe pedir para falar sobre esse livro, que é dedicado a adolescentes, principalmente, no próximo bloco, logo depois do intervalo. A gente volta já já, então, com a história de Os Meninos da Planície e mais papo com o professor Castor Cartelli. Até já. Sucesso nesta sexta, sábado e domingo. Sensacional promoção do Pan 24 anos. Grande bota fora de todo o estoque. Preço, prazo, facilidades, entrega, montagem e estacionamento. Aproveite. Lojão do Depósito, Valdomiro Lobo, Guarani. Aniversário do Pan. Eu tenho milhões de razões para ser amigo do Mário. Que Mário? O Mário Pena. O Mário Pena realiza todos os meses milhares de procedimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, beneficiando gente que não pode pagar. O Mário Pena sustenta casas de apoio para adultos e crianças. E aí, eu tenho ou não tenho razão em ser amigo do Mário Pena? Seja você também um amigo do Mário Pena. Ligue 3218-4200. Minas Gerais é cultura, inteligência, beleza, muito amor e muita música. O Globo Comunidade de hoje está falando sobre a história da evolução do homem, dos animais nas Américas, no Brasil e em Minas especificamente. Nós estamos conversando com o professor Castor Cartelli, biólogo, paleontólogo e também filósofo, historiador, enfim. O professor escreveu um livro que se chama Os Meninos da Planície e que conta a história dos primeiros americanos, dos primeiros homens que moraram nessa região que hoje nós ocupamos no Brasil e em Minas. É um livro dedicado a adolescentes, professor, é isso mesmo? Sim, em que eu cuidei muito da linguagem, né? E os pais era bom também lerem, porque a mim me incomoda muito uma coisa, Guilherme. Sim. Os professores, geralmente, temos aí o currículo vitae para mandar, te pedem concursos, essas coisas todas. E lá conta muito as publicações que você fez. Então, eu já publiquei em volta de 100 trabalhos em revistas científicas, essa coisa. Quem me leu? Só acadêmicos, com certeza. Acadêmicos, e será que eles precisam tanto dessas leituras? Então, agora estou muito incomodado,
para tirar, vamos dizer assim, das caixas, dos gabinetes, das prateleiras, dos armários, todo esse mundo com o qual eu mexo. Então agora estou muito incomodado em como levar isso ao grande público. E me ocorreu essa história, não é? Que não é a oficial, para ser conhecida. Como eram aqueles habitantes, o que faziam, como se alimentavam, como viviam, tinham sonho, não tinham, tinham cerimônias, arte, etc. Tudo isso. Como é que o senhor conta essa história? A partir de... são personagens fictícios, claro. O senhor criou dois meninos, não é isso? Um menino e uma menina? Um menino e uma menina. É um arqueólogo. Esse arqueólogo escava um sítio arqueológico, uma cidadezinha de antigamente, e vai resgatando tudo que pode. Quer dizer, esqueletos, instrumentos, localização, desenhos, arte, ferramentas, e tem tudo isso no laboratório. E ele está tão incomodado em estudar, que se dedica inteiramente, e às vezes ele descansa, dorme e sonha. E sonha o que tem nas mãos, mas tomando vida. E eu estou contando os sonhos que esse meu amigo me contou. Bom, trazendo esses sonhos para a realidade, é sabido que os homens que ocuparam, os primeiros homens que ocuparam essa região que hoje nós ocupamos, ao contrário do que se pensava até há pouco tempo, são negros e não descendentes de asiáticos, mongóis. É verdade isso, né? É. E isso a mim me parece como que uma profecia ao contrário. Quer dizer, foi descoberto em 1974, através de uma operação conjunta de arqueologia da França e do Brasil, um crânio de uma menina, de uma mulher, numa gruta de Pedro Leopoldo. Aqui na região metropolitana. Na região metropolitana. 74. Em 74. Estava no Museu Nacional do Rio de Janeiro e há 3, 4 anos atrás, um grande arqueólogo, Walter Naves, da USP, começou a estudar a fundo esse crânio. Fez milhares de medidas, de comparações e chegou à conclusão de que era de uma população negroide. Quer dizer, aquela mulher era negra. Há uma tecnologia desenvolvida através da paleontologia, ou por meio da paleontologia, em que se consegue reconstruir o rosto. Isso foi de uma importância imensa, por exemplo, para a medicina legal. E é um método que aportou a paleontologia e que hoje é muito usado para cadáver queimado, o crânio possível do Ulisses Guimarães, por exemplo, se poderia ter feito algo assim, como fizeram com Mengele há anos, quando apareceu o nazista que veio parar aqui. Morreu afogado. Foi feito isso na Inglaterra, através da National Geographic, ou então da BBC, melhor, e um grande artista, um grande anatomista, especializado nisso, chegou às mesmas conclusões do que Walter Naves com a imagem. A reconstrução era negroide. Quer dizer, os primeiros moradores do Brasil, há 11 mil anos atrás, eram negros. Agora, professor, como é que eles vieram parar aqui? Atravessaram o Atlântico de canoa? Porque a suspeita é de que os mongóis que depois vieram, deram origem aos nossos índios, teriam passado da Ásia para a América, pelo Estreito de Bering, lá no norte, na ligação com Alasca e tal. E esses negros vieram... Bom, e há certeza de que a humanidade começou na África. E a humanidade foi negra inicialmente. O branco é negro descolorido. Não tomou pouco sol. Quer dizer, no fundo é falsificado no Paraguai. O original vamos dizer assim, a população negra. E saiu muitas vezes da África. E houve populações já modernas, de Homo sapiens, de homens igual a nós, que se estabeleceram na Ásia. Daí partiram rumo à Austrália também. E em momentos em que o frio, vamos dizer assim, permitiu conexões através do Estreito de Bering. Ou seja, havia gelo, passagem sólida, não é isso? Sólida, e passaram a América do Norte, América Central e América do Sul. Pelo mesmo caminho que, provavelmente, há 8 mil anos, passaram populações, vamos dizer assim, que deram origem aos índios atuais. Fizeram o mesmo caminho, então? O mesmo caminho.
Não sabemos... Isso foi o quê? 10, 11 mil, esses negros? 10 mil, 11 mil 11 mil anos a 12 mil. Fisicamente, intelectualmente, exatamente como nós, tão desenvolvidos quanto nós. Eu acho que dava para namorar a Luzia tranquilamente. Inclusive porque deveria ser tão bonita como são as mulheres negras. Olha, professor, intelectualmente, quer dizer, a capacidade do cérebro era a mesma, apenas culturalmente não tinham acumulado tanto conhecimento técnico científico. Mas a capacidade do cérebro já era a mesma, já tinha atingido o nível de desenvolvimento do homem de hoje. E eu pergunto, e por que não mais? Porque para inventar o fogo, para inventar a roda, para inventar a conservação do fogo, para descobrir novos alimentos, novos instrumentos, precisa de uma criatividade, de uma imaginação e de uma inteligência, pelo menos como a nossa. No próximo bloco, professor, eu vou lhe pedir para o senhor contar quais eram os comportamentos, as tradições, as rotinas, o que já se sabe, o que já se conseguiu descobrir desses nossos ancestrais, desses mineiros de 11 mil anos atrás. Então a gente volta já já com as respostas do professor Cartelli. Até já. Sucesso nesta sexta, sábado e domingo. Sensacional promoção do PAN 24 anos. Grande bota fora de todo o estoque. Preço, prazo, facilidades, entrega, montagem e estacionamento. Aproveite. Lojão do Depósito, Valdomiro Lobo, Guarani. Aniversário do PAN. Este é o Salão do Encontro, uma instituição onde crianças, jovens, adultos e idosos têm a oportunidade de estudar e exercer uma profissão. Venha conhecer o nosso showroom e faça suas compras. Você ajuda a promover para centenas de pessoas trabalho, educação e cidadania. Apoio Rede Globo Minas. Olha quem está na edição especial de aniversário de quem? Xuxa, Vera Loyola e outras celebridades revelam suas reportagens preferidas do primeiro ano da revista. Fausto Silva aparece com nova namorada na festa de Ronaldinho em Milão. Revista Quem, famosos muito mais charmosos, já nas bancas. O Globo Comunidade de hoje está falando sobre a história dos homens e dos animais que povoaram as terras que hoje nós ocupamos, Minas, o Brasil, as Américas. O nosso convidado é o professor Castor Cartelli, biólogo, paleontólogo. Professor, no bloco anterior a gente estava conversando sobre essas primeiras populações que ocuparam as Américas e o Brasil e Minas. O senhor disse que eram negros, que saíram da África, subiram para a Ásia, atravessaram o Estreito de Bering, desceram a América abaixo até bater aqui onde estamos hoje. Quer dizer, esses negros ficaram aí durante esse período todo, mas acabaram desaparecendo, porque quando os portugueses chegaram, só encontraram aqui os índios descendentes daqueles mongóis, com aqueles traços orientais, dos olhinhos puxados, não é isso? Como é que sumiram esses negros aí dessas paragens? Não sabemos. Ou houve uma miscigenação, uma mescla, não é, dos que chegaram há 8 mil anos atrás, ou então foram se extinguindo em competição. Como são pequenos grupos, como a arqueologia não encontra tudo o que havia, encontra o que é preservado e dentro do que foi preservado tem que ter a pontaria de cair em cima, o qual é muito difícil. Quer dizer, é agulha no palheiro e olha lá. É preciso um pouco de sorte. E muita pontaria, realmente, e muita sorte. Então não sabemos, né? Mas que houve essas duas correntes migratórias, isso com certeza. E, claro, nesse meu livrinho, eu procuro mostrar que tinham sentimentos como os nossos, que tinham a capacidade intelectual, que havia criatividade, por exemplo, na nossa arte. Minas é privilegiado. Minas tem um tesouro que se está perdendo cada vez mais, que o próprio mineiro desconhece, que são as pinturas rupestres. Quer dizer, em multidão de espaços, de paredões, especialmente calcários do nosso estado, há milhares de pinturas que não têm replay, que nunca mais vão... Você está se referindo a que regiões do estado especificamente? Apenas a Lagoa Santa, não? Não. Isso está espalhado pelo estado? Espalhado, e você vai a Montalvânia, por exemplo, vai... Lá no norte do estado, quase na Bahia, norte, Montalvânia. Daí para baixo
Mas em quantidades, eu não sei quantos milhares. O Peruaçu é um santuário. Também lá no noroeste do estado. É um santuário de pinturas rupestres. Isso está se perdendo, professor? Está o quê? Está sendo destruído pelo homem? Vamos deixar de lado a depredação de pichadores, etc. e tal, porque é lamentável e são desclassificados. Então, não entra em questão isso aí. Mas a ocupação humana cada vez é maior. Espaços. Então, olha aí cortando vegetação, chegando até próximo dos paredões. Olha então a chuva, o vento, o sol, batendo direto nos paredões que antes eram protegidos por vegetação, por essa muralha. Logo, vai descamando, vai descolorindo, vão perdendo-se cada vez mais amostras. Guilherme, qual é a idade dessas pinturas? Algumas delas já tinham 5.000 anos de idade quando os egípcios fizeram as pirâmides de Khefre e Miquerinos há 4.000 anos. 5.000 anos antes da civilização egípcia atingir aquele... E nós estamos perdendo essa manifestação de arte que emociona, representação de animais, representação humana. Quer dizer, há verdadeiras galerias, pinacotecas, não é? De museu a céu aberto, que estamos perdendo e que nunca mais vão ser realizadas de novo, é lógico. Olha, professor, no começo do programa eu disse que o senhor era um homem que buscava respostas para perguntas que o homem se faz desde sempre. De onde viemos, quem são os nossos companheiros de viagens, até para onde vamos também. O senhor procura essas respostas em coisas concretas, científicas, mas o senhor busca essas perguntas, essas respostas espiritualmente também? O senhor não é um religioso, não? Bom, eu acho que há um equívoco aí. Deus é um dado que está fora de ciência, que está mais ligado à própria descoberta, à própria vida. A mim parece que é um erro tentar demonstrar um Deus, ou com a história, ou então com fatos biológicos. O mesmo erro se repete quando se tenta negar Deus através de fatos históricos, ou fatos biológicos, ou fatos científicos. Deus é um dado diferente que não tem nada a ver nem com ciência, nem com coisa semelhante. Deus é um dado vital, é uma experiência vital, como é o amor, como é a descoberta da família, como é o patriotismo, como é a decência, como é a honestidade, uma série, quer dizer, Deus é uma identidade que tem que ser procurada, não demonstrada por meio da ciência ou negada por meio da ciência. São duas coisas que não têm nada a ver uma coisa com a outra. Por acaso, e com a mesma, vamos dizer assim, não tem nada a ver, por acaso eu sou crente, acredito em Deus, eu sou católico, mas não tem nada a ver as coisas. Inclusive a mim me desagrada tentar demonstrar a existência de Deus a favor por meio da biologia ou então tentar negá-lo. Então, cientificamente, então, são duas identidades independentes que não têm interação. Vamos esquecer a questão religiosa e entregar ela para cada indivíduo tentar dar essa resposta? Melhor. Vamos falar de uma resposta que o homem procura e que é uma pergunta que é coletiva, com certeza, que é a questão de para onde vamos do ponto de vista da ciência. Eu, outro dia, soube de uma historinha que o senhor contou a respeito do bicho de goiaba, que é um bicho que se especializou tanto que só sabe comer goiaba. Se acabarem as goiabas do planeta, acaba-se também o bicho da goiaba. Quer dizer, e nós estamos no mesmo caminho, corremos o mesmo risco? Os homens podem acabar tão facilmente quanto acabariam os bichos da goiaba? Bom, sabemos que o homem chegou ontem em termos de vida. Há 2,5 milhões de anos. Foi dos últimos mamíferos a aparecer. E foi tomando conta, por quê? Porque teve uma evolução propícia em comparação com outros animais. Ele pensa. Agora, nós estamos muito enganados nessa autoridade ou nessa autossuficiência do nosso intelecto. Quase que pensamos que somos eternos. Um dia não haverá ninguém que desde o alto lá das montanhas alterosas seja capaz de enxergar o esqueleto de cimento que vai ficar dos nossos prédios. Um dia o homem vai chegar ao fim. Eu há 18 anos que colaboro no Conselho de Meio Ambiente do Estado, no Copan. Eu estou assustado pela progressão, apesar do trabalho
ímprobo que se faz para tentar minimizar a influência do homem no meio, eu estou assustado com o influxo negativo do fenômeno humano agindo em meio da natureza. O senhor acha que então, se não, porque o senhor disse que isso é inevitável, mas o dia que o homem sumir da face da Terra, terá sumido por causa da própria destruição do planeta, que ele próprio... É uma das possibilidades, mas eu posso dizer ou afirmar quase que, como um princípio biológico, que o homem como espécie é finito. Quer dizer, chegará um momento em que cumpre o seu papel biológico, como os cavalos antepassados dos atuais, como as vacas antepassadas das atuais. Como os dinossauros. Como os dinossauros, quer dizer, ninguém permanece para sempre no palco da história da vida. Professor, o Globo Comunidade espera sinceramente que esse dia demore muito, esteja num horizonte muito largo, muito distante, e que o senhor tenha uma longa vida para continuar o seu trabalho, a sua pesquisa e o seu trabalho do museu, lá da PUC, que é um trabalho que merece nota e que está para ser inaugurado aí em breve, provavelmente dentro de 6 meses, no fim desse ano, começo do ano que vem, e que precisa de muita ajuda, de quem pode financiar pesquisa, quem pode financiar conhecimento. O Museu de História de Ciências Naturais da PUC de Minas Gerais, uma iniciativa do professor Cartelli, ainda na década de 70, final da década de 70, começa a década de 80, que agora está dando frutos e que precisa de mais adubo, de mais água. E, professor, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Globo Comunidade. Se a vida longa for para ser útil, que ela venha. Se não, é dispensável. Tá bem, muito obrigado ao senhor. Bom dia a todos. O Globo Comunidade volta no domingo que vem, nesse mesmo horário. Até lá. Globo, a gente se vê por aqui. Amanhã estreia O Clone. Pequenas empresas, grandes negócios. Oferecimento bb.com.br. O seu Banco do Brasil na internet e pronto. E Sebrae. Tudo o que você precisa para entrar no mundo dos negócios. O mercado mundial de carne viveu dias negros com a doença da vaca louca. Apesar da crise, o Brasil conseguiu manter sua posição no mercado e até aumentar as vendas para outros países. Para este ano, as estimativas de exportações são otimistas. Segundo o Ministério da Agricultura, podemos chegar a 2,5 bilhões de dólares. Nesse mercado, o que aparece de novidade é a carne do javali, que você vai conhecer numa das reportagens do programa de hoje. Um animal de caça que na mesa do consumidor virou um prato sofisticado. O javali conquista um lugar no cardápio dos restaurantes. Veja também, as crianças começam a aprender inglês cada vez mais cedo. As escolas precisam adaptar os métodos de ensino e buscar o profissional certo para não perder alunos. Um empresário adapta para o mercado brasileiro uma ideia que já é sucesso nos outros países: o display promocional. Depois das aulas de arte, um cafezinho. Um ateliê descobre um jeito charmoso para aumentar o público e atrair alunos. Uma loja que vende linhas e agulhas há 80 anos conquista novos clientes, ampliando o estoque e promovendo cursos de artesanato. Falar inglês é condição para vencer na maior parte das profissões. Os pais preocupados com o futuro dos filhos buscam escolas especializadas no ensino de línguas para crianças. Um mercado que se torna cada vez mais promissor. A língua inglesa está cada vez mais presente no dia a dia dos brasileiros. Nos escritórios, no lazer, no comércio. Letreiros identificam lojas e comidas com nomes em inglês. A preocupação em aprender inglês começa cada vez mais cedo.
baseado numa experiência anterior que eu tenho com 2 filhos já, um de 18 e um de 16, eu optei por um colégio que começasse pequenininho, porque eles aprenderam inglês já na adolescência. Então eu preferi colocar a Júlia numa baby class. A criança aprende naturalmente, sem imposição. Não é um colégio, é uma segunda casa para ela. Mal sabem falar e já começam a aprender as primeiras letras em inglês. De olho neste mercado, as escolas tiveram que buscar novos métodos de ensino, dando mais destaque às aulas práticas. Nesta escola, a Growing Up English, os alunos vão para a cozinha e praticam o idioma numa aula de culinária. Eles estão fazendo muffins, um tipo de bolo inglês, enquanto a professora ensina o nome dos ingredientes. As crianças têm 2 e 3 anos de idade. As aulas práticas, elas ensinam mais, porque a criança, ela parte do concreto e vivencia o que está aprendendo. Então, como por exemplo, nas aulas de culinária, ela faz e depois ela pode até experimentar. Alunos maiores também participam. Aprendem o vocabulário da receita escrito na lousa e compram os mantimentos no supermercado. Eu viajei para os Estados Unidos antes de entrar aqui e eu não consegui me virar, por isso que eu tomei a iniciativa de entrar numa escola de inglês. E quando eu entrei aqui, depois de uns 2 meses, eu comecei a falar melhor e a escrever algumas coisas melhores. A escola adota um tema diferente em cada aula prática. Num dia, as crianças tomam café da manhã e escovam dentes. No outro, numa aula de surf, o professor mostra os movimentos na prancha enquanto ensina o vocabulário do esporte. E na hora de plantar e colher na horta, os alunos aprendem o nome dos legumes. Os alunos aqui da Growing Up, eles já utilizam o inglês em várias ocasiões, como na escola, em casa, nos passeios. Então a gente está contente com o resultado. Eu tenho um filho de 6 anos e meio e nele eu percebi mais porque ele é um pouquinho mais velho. Ele já canta em inglês, às vezes ele vê alguma coisa na rua e me pergunta, e ele é bem interessado. A escola tem 80 alunos divididos em grupos de no máximo 10 pessoas. Desde que abriu em julho de 2000, a escola tem uma preocupação constante: escolher com rigor seus profissionais. Afinal, neste mercado não basta saber ensinar inglês, tem que gostar de criança. Nossos professores precisam ter fluência na língua inglesa, certificados que atestem a qualidade profissional deles em relação à língua. E adorar, amar o que eles estão fazendo, porque eles estarão dando aulas práticas para muitas crianças aqui. Então, o mais importante é estar envolvido com o trabalho. Para aumentar as vendas de qualquer produto, é preciso chamar a atenção do consumidor. Um caminho é usar displays promocionais. Criadas para aumentar as vendas de determinado produto, as campanhas promocionais movimentam também outros tipos de negócios, como dos chamados displays promocionais. O display é um expositor que tem como objetivo diferenciar a exposição do seu produto no ponto de venda. José Carlos Bettoni é dono do que se poderia chamar de uma pequena empresa de sucesso nesse ramo, a Autodisplay. Uma empresa que nos últimos 3 anos cresceu mais de 200%. Quando o Sr. Bettoni montou a sua empresa há 6 anos, ela funcionava no fundo da casa dele. Hoje fica nesse galpão de 3.000 metros quadrados. Agora, para o ano que vem, ele já está procurando um terreno novo. Que tamanho de terreno o senhor está procurando? No mínimo o dobro desse, ou seja, 6.000 metros quadrados. Quer dizer, não para de crescer. Graças a Deus. 90% dos displays são de papelão. À primeira vista pode não parecer, mas são estruturas fortes. Chegam a suportar até 600 quilos. O cliente envia o fotolito, que é gravado numa chapa de alumínio. Esta matriz é impressa em cartolina, depois colada num papelão. De acordo com o molde, a peça é cortada, dobrada e colada. A empresa é familiar, administrada por José Carlos, sua mulher, Rosa Maria, e as 2 filhas. Começaram com R$20.000. Na época, como não dominavam a tecnologia de fabricação, fizeram parceria com uma empresa estrangeira.
Como é que você aprendeu a fabricar displays? Foi através de um licenciamento que nós fechamos com uma empresa dos Estados Unidos, que nos passou o know-how, principalmente da produção de displays que nós chamamos de displays automáticos, ou seja, de fácil montagem. E em função disso, dessa primeira experiência, fomos criando o nosso departamento de desenvolvimento, criando as nossas próprias peças. E hoje, após encerrar esse contrato, que era de 5 anos, estamos caminhando com as nossas próprias pernas. Os primeiros clientes foram conseguidos em supermercados. De mercadoria em mercadoria, José Carlos e Rosa Maria iam anotando os contatos com os fabricantes. Foi a maneira mais fácil, mais barata e mais rápida que nós encontramos de conseguir os endereços, os contatos com esses clientes. Quantos clientes vocês conseguiram assim? Nós conseguimos, no mínimo, uns 1.500 clientes. Hoje a empresa fabrica 300 displays por dia. O faturamento mensal é de R$300 mil. Há 4 meses, lançou um novo produto para ampliar o mercado: os displays de arame. Nosso objetivo, na verdade, é a médio prazo sermos uma empresa especializada em material de ponto de venda. Então, não só papelão, não só arame, mas todo material, agregar todo tipo de matéria-prima para ponto de venda. A seguir, um passeio por uma das mais tradicionais ruas de comércio de São Paulo. Uma loja fundada há mais de 80 anos é parada obrigatória de comerciantes de todo o Brasil. Voltamos logo. Oferecimento bb.com.br, o seu Banco do Brasil na internet e pronto. E Sebrae, tudo o que você precisa para entrar no mundo dos negócios. Pela internet ou nos 11 mil pontos de atendimento, o Banco do Brasil é a solução mais completa, mais rápida e mais simples em serviços bancários. Para você ter mais tempo para fazer o que quiser. Banco do Brasil. E pronto. Tem gente que monta um pequeno negócio, mas não consegue encontrar o equilíbrio. Tem gente que até tem um grande negócio, mas não sabe lidar com a concorrência. Falta pesquisa, falta informação, falta conhecimento. E sem conhecimento, seus negócios não saem do lugar. Procure o Sebrae, a melhor parceria para quem já tem ou quer montar um negócio. Sebrae, o parceiro do empreendedor. Leônidas não é mais o mesmo desde que a bela Ivete roubou o seu coração. Você gosta mesmo tanto assim de mim, Leãozinho? Meu assunto é você. Mas para Diogo, um dos filhos do milionário, essa mulher tá querendo dar o golpe do baú. Some. Volta pro hotel e toma teu rumo. Agora, Leônidas tem que escolher em qual dos dois vai confiar. Na sua nova paixão ou no seu próprio filho. Ele vive atrás de mim, ele me ameaça. O que mais? O que mais? Ele disse que se eu não ficar com ele vai me detonar com você. Amanhã, estreia de Glória Pérez, a nova novela das 8. O Clone. Pela primeira vez, você vai ter prazer de dirigir um veículo de carga. Fiat Ducato. Direção hidráulica, ar-condicionado, câmbio no painel. Conforto para o motorista e muito espaço para a sua carga. Novo Fiat Ducato Nacional. Veículo de carga por fora, carro de passeio por dentro. Chefe que se preza tem que saber mandar. Por isso, quando é meu, só mando de Sedex. A dona Lourdes, minha secretária, também anda mandando muito. É que agora, além do Sedex, tem o Sedex 10. Com ele você pode mandar aquele documento urgentérrimo que no outro dia cedinho ele chega. Garantido. Ou os Correios devolvem o valor da postagem em dobro. Eu só não sei agora na minha empresa quem manda mais, eu ou a dona Lourdes.
Bom, mas se mandou de Sedex 10, mandou bem. Agora, além do Sedex, tem Sedex 10 no destino até às 10 da manhã do dia seguinte. Correios, Governo Federal. Neste domingo, 3 da tarde, a emoção toma conta do Mundial de Fórmula 1. Rubens Barrichello passa Ralf Schumacher. O nosso Rubinho Barrichello, Ralf Schumacher e David Coulthard estão colados na briga pelo segundo lugar do campeonato. E prepare o seu coração, porque o desafio agora é o Grande Prêmio dos Estados Unidos, ao vivo, direto de Indianápolis. Neste domingo, 3 da tarde, vamos acelerar juntos no Mundial de Fórmula 1. Oferecimento Ipiranga, gasolina garantida com nosso selo de qualidade. Chevrolet S10, bicampeão do Rally dos Sertões. Brahma, refresca até pensamento. Nokia, o mundo todo só fala nele. E Banco Real, o banco da sua vida. Há 80 anos era apenas uma loja de aviamentos. Hoje, o Rei do Armarinho também vende presentes e oferece cursos de artesanato. Quando os imigrantes libaneses começaram a se estabelecer na rua 25 de março, nos anos 20, com a venda de tecidos, a família Sarruf abriu sua primeira loja de aviamentos. Em pouco tempo, a rua se transformou no maior centro de atacado e varejo para o setor de confecções. Na família Sarruf, 3 gerações cresceram atrás dos balcões e fizeram da pequena loja o Rei do Armarinho. Mais de 400 mil pessoas circulam por essa região todos os dias. E foi pensando em ampliar o mercado que os Sarruf começaram a vender também artigos para presentes e artesanato. Hoje, são 72 mil itens diferentes distribuídos nos 2 andares da loja. Qual é o tipo de cliente que vem aqui? Nós temos todo tipo de cliente. Nós temos os pequenos comerciantes, os pequenos confeccionistas, temos os consumidores finais, temos até artesãos que compram aqui, do Brasil inteiro e até do exterior. Por exemplo, nós temos da Bolívia, do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, do Chile. Então, todo tipo de público vem se abastecer aqui na nossa empresa. Quase a metade dos consumidores compra os produtos no atacado para revender. Virgínia Ribeiro viaja regularmente a São Paulo para abastecer sua loja que fica na cidade de Pariqueraçu, no sul do estado. Tem muita coisa, eu não preciso ficar andando muito de loja em loja, né, procurando. Assim, o preço é bom, eles costumam parcelar, né, e fica mais fácil para você poder ter todo o seu estoque, vários itens na loja, né. Mas se vender é importante, a alma do negócio nesse comércio é saber comprar. O Rei do Armarinho trabalha com 800 fornecedores só no Brasil. E também importa produtos da Europa, Ásia e América Central. Todos arrumados num cenário que imita uma estação de trens. Mesmo nos momentos mais difíceis, quem é rei nunca perde a majestade. E a cada crise da economia, o negócio foi obrigado a se adaptar. Quando há uma crise econômica, principalmente, o comércio é o primeiro a se ressentir disso, porque o consumidor se retrai. Você tem que ajustar produtos, pessoas, cargos, funções, trabalho, clientes. Então há um aparato completo para você poder levar avante e não regredir. Há 3 anos, a família Sarruf viu que era hora de inovar. Criou 8 cursos de artesanato. As aulas são gratuitas, mas o aluno deve comprar o kit com o material necessário do curso. Um dos mais procurados é o curso de arte em meia de seda. Flores coloridas, bruxinhas e outros objetos são criados a partir de materiais muito simples. Das 28 mil pessoas que participaram dos cursos, muitas já estão trabalhando. Estava desempregada, já fazia tempo, aí passando por aqui, aí eu vi o curso, entrei, amei, e já tem mais de 1 ano, estou adorando e já montei minha lojinha. Eu mexo com artesanato há 4 anos, com vários tipos de artesanato, né? E agora eu estou introduzindo o trabalho de meia de seda para complementar o meu trabalho, para ajudar no orçamento da casa. Alguns consumidores compram por impulso, mas outros precisam ser seduzidos. O consultor Sérgio Azevedo mostra uma pesquisa com dicas para atrair o cliente.
60% das pessoas que entram numa loja estão acompanhadas por uma ou mais pessoas de sua família. E quando elas estão na loja, tomam a decisão de comprar ou não alguma coisa em apenas 5 segundos. Esses dados curiosos são do POPAI, sigla que significa Point of Purchase Advertising Institute, um instituto internacional que tem filial no Brasil e é especializado em estudos sobre pontos de venda. Outro dado interessante da mesma pesquisa indica que no Brasil, pasme, apenas 12% das compras em lojas são feitas com algum planejamento. Isso porque mais de 80% dos brasileiros decidem comprar na última hora ou por causa de alguma atração específica. Esses números revelam hábitos importantes que o proprietário de uma loja pode usar para conquistar o consumidor. E diante desta realidade, os lojistas no mundo inteiro atestam que um fator-chave para cativar e influenciar a decisão de compra do cliente é a interatividade. Assim, tudo é válido no jogo da sedução. Criar uma atmosfera de comunicação fácil e agradável, oferecer serviços complementares, que podem variar de um chá com biscoitos até atividades de lazer e diversão, especialmente quando o adulto está acompanhado por crianças. Também funciona um serviço eficiente de entregas das compras e até mesmo a criação de um cartão de fidelidade. Lembre-se, em média, o consumidor vê apenas 10% do que uma loja oferece. Por isso, eu tenho certeza que o ato de comprar cada vez mais precisa ser um momento de prazer e sinergia. Quem já pratica essas táticas não se arrepende. Aliás, não é à toa que os shopping centers estão se tornando um local de divertimento, cultura e lazer. Esses atributos atraem e, principalmente, ajudam a vender. Comece você também. Hoje ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro.